Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 12.2, exercício número 32. Vamos ao enunciado. Encontre o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com o eixo X positivo. Então, temos aqui uma força de 20 newtons a 45 graus, uma força de 16 newtons a 30 graus aqui. Então, vamos nomear essa força aqui como sendo uma força F1 e nomear essa força aqui como sendo uma força F2. Então, vamos ter aí que a força resultante é igual à soma das forças, ou seja, a soma da força F1 mais a força F2. Se a gente escrever aí cada força separadamente, vetorialmente, a gente pode escrever aí que F1 vai ser igual. Fazendo a decomposição de F1, a gente vai ter aqui a decomposição com a componente que fica aqui no eixo X, tá? Essa componente aqui é a que está juntamente com o ângulo, ou seja, é o 20, tá? Vezes o cosseno de 45, tá? Que fica aí na direção de I positivo. Então, a gente tem 20 vezes o cosseno de 45 em I positivo. Essa é a componente X. E decompondo ali no eixo Y, a gente vai ter aqui uma componente que vai ser aí o 20, tá? Aqui tá sem o ângulo essa componente, né? Então, é o seno do ângulo, seno de 45, que é a medida oposta aqui ao ângulo. Isso tá na direção de Y positivo, ou seja, J. Então, mais 20 vezes o seno de 45 em J. Então, a gente pode escrever que F1 é igual a 20, usando aí os valores de ângulos notáveis, né? O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 em I, e 20 vezes o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 em J. Então, simplificando aí a força F1, a gente pode escrever que é 10 raiz de 2 em I, mais 10, né, dividindo aqui, raiz de 2 em J. Isso dado na unidade de Newton. Então, temos aí a força F1. Agora, escrevendo as componentes da força F2, a gente vai poder escrever F2 como sendo, fazendo a decomposição da força F2, a gente vai ter uma componente aqui em X, aqui vai estar essa componente, que vai ser aí o 16, essa componente está junto com o ângulo, então é o cosseno de 30, no sentido positivo de X, então em I. 16 vezes o cosseno de 30 em I. E temos a decomposição no eixo Y, aqui, que vai ficar uma componente para baixo, que vai ser o 16. Essa componente está sem o ângulo, é o seno do ângulo, então é o seno de 30. Só que essa componente vai para o lado oposto aí da direção positiva de Y, então é menos em J. Então, é menos 16 seno de 30 em J. Então, a gente pode escrever que a força F2 vai ser 16, o valor do cosseno de 30, que é um ângulo notável, é a raiz de 3 sobre 2 em I. E o seno de 30, né, ângulo notável, o seno vale meio em J. Então, a gente pode simplificar a força F2 como sendo 16 por 2 dá 8, 8 raiz de 3 em I, 16 por 2 dá 8, 8 em J. Isso dado em Newton. Então, a gente pode escrever que a força resultante é a força F1, né, que é o 10 raiz de 2 em I, mais o 10 raiz de 2 em J,
com mais a força F2. E a força F2 é 8 raiz de 3 em I menos 8 em J. Então, a gente vai ter que a força resultante vai ser componente em I, 10 raiz de 2 e 8 raiz de 3. Então, fica 10 raiz de 2 mais 8 raiz de 3 em I. Aí a gente tem mais componente em J, 10 raiz de 2 e menos 8. Então, 10 raiz de 2 menos 8 em J. Então, a gente pode dizer aí que a força resultante é aproximadamente, a gente pode calcular esses valores, né? 10 raiz de 2, aí mais 8 raiz de 3. Então, a gente tem aí 28, né? Arredondando 28 em I, calculando aqui. E a gente tem 10 raiz de 2 menos 8, 6,14 mais 6,14 em J, tá? Então, a partir disso, a gente pode achar agora o que ele pede, que é o módulo, né? O módulo da força resultante é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, 28 ao quadrado, aí mais 6,14 ao quadrado. E aí a gente vai ter o módulo. Então, vamos ter aí 28 ao quadrado, mais 6,14 ao quadrado. Tira a raiz disso daí, a gente tem 28, arredondando, 7, tá? Isso aí na unidade de Newton. Então, esse é o módulo da força resultante. E, além disso, ele pede o ângulo que ela faz com o eixo positivo X, tá? Então, a gente tem aí duas componentes positivas, né? A gente vai ter que esse ângulo θ vai ser o arquitangente entre as componentes. Aí, y 6,14 dividido pela componente aí x 28. Então, a gente vai ter que esse ângulo θ vai ser 6,14 dividido por 28. Aí, na calculadora, tangente a menos 1 da resposta, a gente tem aí um ângulo de 12,4 graus aí com a horizontal, tá? Se a gente pegar e fizer a representação aqui, ó, a gente tem pela regra do paralelograma, a gente teria aí onde está a localização, né? Desenhando aqui duas paralelas, a gente tem onde estaria a força resultante. Então, a gente tem aqui, ó, a força resultante, que é a soma desses dois vetores, força resultante, que tem um módulo aí de 28,7 newton e forma um ângulo aqui com horizontal de 12,4 graus, tá? Então, tá determinado aí o módulo da força resultante e o ângulo que faz com a horizontal. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!